Um dia a sua vida está normal como qualquer outro dia, só que de repente, com a atitude de uma pessoa, tudo muda. Você perde o chão e você recebe o apoio de mais de 10.000 pessoas estranhas que você não conhecia, porém que sente a mesma dor que você, que de alguma forma querem te dar apoio, que de alguma forma querem dizer que elas estão lá por você. A história de hoje completou em 2024 10 anos. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, no quadro Sexta Estranha, onde eu conto o quê? Casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Muito obrigada por estarem aqui, fazendo parte aí do meu dia a dia e da rotina aqui do canal. Então vamos lá para a história de hoje. A história de hoje é de um caso de uma menininha de 10 anos de idade, que desapareceu em 2014 e o que aconteceu com ela mudou a vida de toda a comunidade. O caso de hoje é da Hayley Owens. Hayley Owens nasceu dia 18 de agosto de 2003 em Springfield, no Missouri, Estados Unidos. Ela era uma criança alegre, espirituosa, de bom coração, cheia de vida, adorava rir e tudo ela amava. Ela gostava muito de cozinhar, gostava muito de ajudar a mãe na parte de cuidar da casa, cuidar de crianças e também de lavar roupas. E ela estava muito animada porque ela iria se tornar tia. A irmã dela mais velha estava grávida. Ela era uma garotinha moleca, só que às vezes ela tinha o lado dela mais princesa. Então ela gostava de pintar as unhas, assistir desenhos da Disney, arrumar o cabelo, tirar fotos, se vestir de princesa. E em outros momentos ela tinha o jeitinho dela moleca, que ela ia no rio, se jogava na lama, adorava andar de bicicleta no riacho. Ela gostava de todo tipo de música, adorava conversar com as pessoas e ela tinha suas cores preferidas, que eram roxo e rosa. Ela, aos 10 anos de idade, ela estudava e ela estava na 4ª série da escola. Então, dia 18 de fevereiro de 2014, Hayley está voltando para casa. Ela estava voltando da casa de uma amiguinha dela. E apesar de ainda ser inverno, aquele dia estava bonito, estava agradável, então tinham algumas pessoas na rua. Uma dessas pessoas era um casal que morava ali em uma daquelas casas. E eles viram quando Hayley caminhava ali pela rua deles. Eles viram também quando uma caminhonete a abordou. E eles perceberam quando esse homem perguntou para ela se ela sabia onde ficava a rua Springfield. E ela rapidamente disse que não sabia. E voltou a caminhar em direção à casa dela. Em seguida, o homem a chamou novamente e pediu para ela ir até o carro, e ela chegou perto. Gente, foi só o tempo dela chegar perto, ele esticar o braço, puxar ela para dentro da caminhonete dele. Ele colocou ela no lado do banco dos passageiros, fechou a janela e saiu com o carro em alta velocidade. E o instinto foi muito rápido. O homem que estava ali na casa dele, no quintal da casa dele, saiu correndo atrás do carro pedindo para ele parar. Enquanto isso, a esposa já pegou o telefone, já ligou para a polícia dizendo que tinha acabado de acontecer ali, segundos, naquele momento, e ela também foi rápida em verificar o número da placa dele, só que ela não tinha certeza. Ela tinha 2 opções de placa, o que mudava era só uma letra que talvez estivesse invertida. Isso foi às 4h48 da tarde. Às 5 horas, os policiais já estavam lá na rua, já estavam buscando informação, tentando saber tudo, o que eles poderiam saber, e aí eles descobriram onde morava essa menininha, descobriram quem era a família dela, e aí descobriram que ela tinha 10 anos de idade e se chamava Hayley. Conversando com a mãe dela, que claro, já estava desesperada, ficou óbvio que ela não imaginava quem poderia ser aquele homem. Elas não conheciam ninguém que tivesse uma caminhonete marrom. Uma outra vizinha da mesma rua que Hayley foi raptada disse que viu alguns dias atrás uma caminhonete marrom simplesmente parada, estacionada, ou seja, como se o motorista estivesse ali observando as crianças passarem. Às 6 horas da noite,
a polícia já informou para toda a população que tinha uma garota desaparecida. E aí eles disponibilizaram detalhes da vítima e detalhes também do carro, inclusive as placas do carro. Só que apesar da polícia ter informado a população, o alerta Amber realmente só foi acionado, ou seja, quando as pessoas recebem no celular sobre uma criança desaparecida, ou quando os outdoors da cidade estão com a foto da criança. Isso só foi acontecer às 7 horas da noite. Já tinham passado 2 horas do desaparecimento dela. E a gente sabe que tratando-se de rapto, quanto antes encontrar, melhor. Esse alerta Amber, ele estava acionado em todo o estado do Missouri e também em estados vizinhos, como Oklahoma e Kansas. Todos, gente, todos policiais disponíveis ali da região estavam procurando Hailey. E os policiais tinham sim o número da placa, né? Então, rastreando esses números, eles descobriram que uma das opções que aquela mulher passou para a polícia era correta, porque tinha um registro de uma caminhonete vinculado àquela placa. E aí eles conseguiram saber o nome do dono daquele carro, entraram em contato, só que o dono do carro era um idoso e deixou bem claro que, apesar do carro estar no nome dele, quem ficava com o carro, quem dirigia o carro, era o filho dele, que era um homem chamado Craig Wood, de 45 anos de idade. E aí, então, agora, para a polícia, era fácil descobrir o endereço dele, né? Descobriram o endereço dele e ficaram ali perto da casa dele. Então, às 8h30 da noite, Craig chega na casa dele dirigindo a caminhonete. E assim que ele para na garagem, a polícia já fica em volta dele e é óbvio, né, que ele já sabe o que aconteceu. Quando é questionado, ele diz que sabe porque a polícia está lá. Assim que ele sai do carro, ele pega uma embalagem de fita adesiva que ele está carregando e joga na caçamba da caminhonete. Ele é convidado para ir até a delegacia e ele é levado para depoimento. Gente, alguns policiais encontraram uma porta da casa dele destrancada, que era uma porta dos fundos, então eles entraram. Foram até o porão e foi uma procura rápida. Eles viram algumas coisas ali estranhas, por exemplo, cheiro de água sanitária, o chão estava molhado. Eles viram ali até no banheiro o que parecia ser uma banheira de plástico azul e dentro tinha alguns sacos de lixo que parecia que tinha assim um corpo lá dentro. Só que eles não podiam mexer. Naquele momento, o que eles desceram era só para ver se tinha alguém ali precisando de ajuda. Então, se tivesse alguém vivo, alguém murmurando, pedindo ajuda, qualquer coisa assim que eles suspeitassem que realmente alguém precisava de ajuda imediata, aí sim eles poderiam interferir no caso. Como isso não aconteceu, como era só silêncio, eles não puderam tocar em nada. Eles saíram da casa, pediram um mandado e aí sim, com esse mandado liberado, eles poderiam fazer a investigação completa. E apesar da gente achar isso um absurdo, a gente tem que lembrar que se eles não atuarem de acordo com a lei, isso pode ser levado num tribunal lá na frente. Então, se por algum erro da polícia de investigação, de pegar onde não deve, de mexer onde não deve, alguma coisinha assim pode fazer com que o culpado ou o suspeito, no caso, né, ele receba uma pena menor ou ele pode ser até inocentado por má conduta da polícia. Então, realmente é difícil, todo mundo queria logo saber se Hailey estava ali para encerrar essa história, para entregar um corpo para a família, só que ainda não era momento. O mandado só foi liberado para a polícia entrar na casa às 2h15 da madrugada do dia 19. E lá na delegacia eles não conseguiram muita coisa com Craig, não. Ele foi interrogado, ele disse que não sabia de Hailey, não conhecia, não ia dizer nada e pediu a presença de um advogado. A partir do momento que suspeito pede um advogado, a polícia não pode mais interrogá-lo. Então, às 2h15, a polícia entrou na casa do Craig. Isso, uma rede de TV já estava acompanhando do lado de fora o que acontecia, então era possível a gente ver sim a caminhonete dele estacionada. A polícia colocou uma tenda de plástico ali na entrada da casa, na porta, para proteção realmente da investigação. Às 3 horas da manhã,
a polícia informou a família de Hailey que tinham encontrado um corpo. E às 6h30 da manhã, a polícia divulgou o nome do suspeito para a população. Às 8 da manhã, o alerta Amber é cancelado. Em uma coletiva de imprensa, a polícia diz que realmente encontrou um corpo na casa de Craig e que sim, que pode ser Hailey. Só que eles vão fazer testes para ter certeza disso. Gente, fora a procura ali na casa dele, vários policiais foram até uma lavanderia que tinha ali próximo. E essa lavanderia disseram que muitos policiais saíam carregados, que eram sacos de roupas. Agora, sabendo o nome de Craig Wood, a população ficou chocada quando a imprensa disse que esse homem de 45 anos de idade era um professor. Ele trabalhava diariamente com crianças. Ele trabalhava há pelo menos 15 anos em escola pública. Ele começou a trabalhar em escola como professor temporário em agosto de 1998. Ele atuava muitas vezes como professor substituto e ele ficou com esse cargo de professor temporário até 2006. E aí ele passou a ser agora um professor integral. Ele atuava como professor assessor e também como treinador da equipe de futebol. Ele ficou nesse cargo de 2006 até 2014, que é onde aconteceu aí essa situação da história. Na rua que ela foi sequestrada, as pessoas montaram um memorial ali para ela, levando ursinhos, levando cartas, levando amor de alguma forma para aquela menininha que não existia mais, porém que deixou uma família destroçada. Alguns dias depois, o FBI liberou um documento dizendo de algumas coisas que tinham encontrado ali na casa de Craig. Encontraram fita adesiva com sangue, itens manchados de sangue, fios de cabelo, impressões digitais, pegadas. O corpo de Hailey estava sem roupas. Encontraram as roupas dela também. Também coletaram ali na casa de Craig DVDs, computadores, celulares e câmeras. Todos eles contendo imagens inadequadas de menor de idade. Também encontraram algumas cartas, diários. A polícia disse que nesses diários ele escrevia coisas que ele pretendia fazer. Quando ele foi apresentado ali diante do juiz, dessa vez já com os cabelos curtos, para se tornar ali mais apresentável, foi dito que ele estava sendo indiciado por ter tirado a vida de Hailey. Só que se tivesse mais algum agravante, isso só poderia ser incluído ali depois que o médico legista liberasse o laudo do que tinha realmente acontecido com Hailey. Hailey tinha duas cores preferidas, como eu falei para vocês, roxo e rosa. E a população ali ficou utilizando essas cores em homenagem à menina. Então as pessoas ali na escola, inclusive as escolas que ela não estudava, os professores deram essa ideia e muitas crianças atenderam a essa ideia de homenagear a menina. E isso também ia para locais de trabalho. Então você entrava em um estabelecimento e tinham pessoas ali vestidas de rosa ou de roxo. Fizeram uma vigília à noite em homenagem a ela. Essa vigília seria uma caminhada ali onde as pessoas iriam com velas. E sim, as pessoas estavam vestidas de rosa, de roxo, e vocês não têm noção, gente. Foram 10.000 pessoas nessa vigília. Pessoas que nem conheciam Hailey pessoalmente, ou sua família, ou sua mãe. Só que pessoas que estavam ali para mostrar para a família que a dor da família era a dor deles também. Que eles iriam fazer barulho para que a justiça fosse feita nesse caso. No dia seguinte a essa vigília, houve também uma passeata com motociclistas, que também juntou uma grande quantidade de pessoas. E no funeral dela, 500 pessoas estavam dentro ali da igreja. O que lotou a igreja era uma igreja batista e vários apoiadores estavam fora. Foi inaugurado um parque realmente ali para as crianças brincarem. E esse parque foi em homenagem e recebeu o nome de Hailey. O que para a família foi muito legal. Os avós dela estavam lá presentes e vendo aquelas pessoas brincando ali naquele parque com o nome da menininha, era um local bom, era um local que você ia ver crianças se divertindo e lembrariam sempre de Hailey feliz se divertindo. Bom, o julgamento aconteceu em 2018, gente, 4 anos depois do acontecido. E aí foi durante esse julgamento que a gente soube realmente os detalhes.
Realmente, aquele casal foi fundamental para a solução rápida nesse caso. A esposa conseguiu o número da placa, passou o número da placa, eles conseguiram rastrear de onde vinha e ficaram esperando Craig chegar. Naquele momento que ele saiu da caminhonete que os policiais o pegaram, ele estava com cheiro de água sanitária. Ele tinha sangue seco no lábio inferior dele, nos dedos, e ele tinha marcas verticais no pescoço dele, como realmente se alguém tivesse o arranhado. E essas marcas vermelhas que ele tinha de arranhão também tinha na região da virilha dele. Ele estava com um boné, esse boné estava manchado de água sanitária, e ele disse que fez 2 viagens até o supermercado Walmart para comprar água sanitária e limpador de ralo. Ele disse que tinha ido numa lavanderia e que as roupas dele ainda estavam lá na lavanderia. Então, realmente, o que a imprensa gravou da polícia indo até aquela lavanderia fazia todo sentido, porque eles quiseram pegar as roupas de Craig. Na casa de Craig, os policiais sentiram um grande cheiro de água sanitária e esse cheiro vinha do porão. O chão estava todo molhado, tinha ventilador ligado, aparentemente para fazer com que o chão secasse rápido. Tinha pedaço de fita no chão e vários frascos de água sanitária vazios. No quarto dele, verificaram que a cama estava sem lençol e sem cobertor. Na cômoda dele, encontraram uma pasta que continham coisas escritas à mão. Eram histórias que ele fantasiava entre um homem e uma menina de 13 anos de idade. Guardem essa idade, 13 anos. E aí, gente, além dessas histórias na pasta, também encontraram fotos de meninas. E eram fotos de meninas da escola que ele trabalhava. Não ficou claro, gente, que tipo de fotos eram. Se eram fotos que ele tirou sem as meninas perceberem ou se elas estavam de acordo. Então isso não foi divulgado. Porém, existiam sim essas fotos. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma banheira de plástico azul, isso no porão, e parecia realmente naqueles sacos de lixo que estavam ali que tinha um corpo lá dentro. E agora, né, depois do mandado, os policiais puderam investigar. E sim, era um corpo de Hailey que estava ali. Ela estava nua, o corpo estava molhado e ela estava com cheiro de água sanitária. Ela estava com os lábios, as bochechas, as orelhas machucadas. Ela tinha marcas de ligadura nos pulsos. Isso significava que ela tinha sido amarrada e que ela fez força, né? Força para tentar se soltar. Tinha um invólucro de uma bala calibre 32 ali perto de onde o corpo dela estava. O médico legista, durante os exames, determinou que a causa da morte dela foi um único tiro. Um tiro que ela recebeu na nuca. Só que esse tiro, gente, foi a queima-roupa. Foi realmente como se ele tivesse encostado a arma nela. E aí, claro, isso atingiu o cérebro dela e foi uma morte rápida. E apesar de ter sido, gente, uma morte rápida, nesse momento, né, ela sofreu muito antes, ela sofreu muito, porque ele fez atrocidades quando ela estava acordada e viva. Ela foi sim abusada intimamente. Acharam um cofre que ele deixava as suas armas, e além da arma de calibre 22, tinham várias outras armas ali mais poderosas. Só que acreditavam que ele utilizou essa arma porque seria a que faria menos barulho. Ela estava sem roupa, né? As roupas dela foram encontradas junto com os sapatos em uma lixeira. Essa lixeira fica atrás de um shopping próximo da casa onde Craig morava. Uma câmera de vigilância pegou o exato momento que ele jogava as roupas na lixeira. Uma noite antes da morte de Hailey, para vocês verem como ele já estava premeditando alguma coisa, ele tinha ido no Walmart comprar um saco de roupas sujas e fitas adesivas. E 1 hora depois do sequestro dela, aí sim foi quando ele foi comprar a água sanitária e o limpador de ralo. Ou seja, gente, ela foi raptada. Em 1 hora que ela foi raptada, ele já tinha feito aquelas atrocidades e tirado a vida dela. Ou seja, às 6 horas da noite, no máximo, ela já estava sem vida. Só que o alerta Amber só foi liberado para toda a população às 7 horas da noite. Sim, as pessoas reclamaram disso. As pessoas falaram que esse processo foi demorado. O advogado de defesa dele alegou que não foi premeditado, ele não queria fazer aquilo, que na verdade ele só fez aquilo porque ele era usuário de drogas, então ele
usava metanfetamina, que é uma droga sintética feita em laboratório. Quando ele usava essa droga, ele tinha pensamentos que ele não teria no dia a dia. Gente, uma coisa bem estranha ali, que foi dita também durante o julgamento, é que quando liberaram o alerta Amber, ele recebeu mensagens no celular de amigos dele. Um desses amigos mandou uma mensagem assim: "Você não esteve caçando, né?" E um outro amigo disse: "Olha, acabei de receber uma mensagem, um alerta Amber, sobre um carro que parece ser o seu. O que você e o Urso fizeram?" Urso, gente, é o nome do cachorro do Craig. Então, assim, quando essas pessoas mandam essa mensagem para ele falando de caça, que tipo de caça eles estavam falando? Será que Craig já tinha feito algumas coisas assim anteriormente? Eles foram dizer isso no tribunal para dar a entender que os próprios amigos dele desconfiaram dele quando viram o alerta Amber. Só que essa investigação não foi mais a fundo. Então ficou por isso mesmo. A defesa dele também levou testemunhas, seus pais, 3 amigos, um padre e alguns guardas da prisão. Eles focaram que Craig tinha problemas de abuso de álcool e substâncias ilícitas. Porém, mesmo assim, ele era empregado, ele tinha um bom emprego e ele não tinha problemas criminais anteriores. Inclusive, até um amigo dele disse que Craig teve seus momentos heróicos. Ele entrou em um apartamento que estava pegando fogo e salvou um homem. Nenhum dos amigos dele disseram saber sobre essas fantasias que ele tinha. O padre disse que desde que ele foi preso, ele renovou a sua fé e estava sempre estudando a Bíblia. E os guardas da prisão disseram que ele era um cidadão que não dava problemas dentro da prisão, que o único problema que ele teve é que viram na cela dele que ele estava acumulando comprimidos, que provavelmente ele ia atentar contra a própria vida. Hailey, quando foi raptada, ela estava com o celular dela, e esse celular também, né, tinha ficado com a polícia depois. E nesse celular tinha várias fotos do cotidiano dela. Ela gostava de tirar fotos, então tinha fotos de ruas, de flores, do cachorro dela, da família dela e da amiguinha dela, porque lembre que ela estava na casa da amiguinha, então tinha fotos dela com a amiga. E era uma ordem cronológica ali das fotos, dava para perceber que as roupas que ela utilizava eram as mesmas roupas que ela estava vestindo quando ela desapareceu e as roupas que foram encontradas ali numa lixeira. E também essas fotos são importantes para mostrar que ela estava intacta antes do desaparecimento dela. Ela não tinha nenhum machucado no corpo, na pele. Então tudo que aconteceu com ela foi causado depois do rapto. Foi causado por Craig. Então o júri determinou que Craig Wood era culpado de tirar a vida e de abusar de Hailey. Só que eles não chegaram a um consenso em qual seria a pena que eles dariam para Craig. Eles estavam em dúvida de dar a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional ou de dar a pena de morte, que existe no Missouri. Então ficou a cargo do juiz determinar qual seria a sentença. E ele disse que era justo dar a sentença de pena de morte. Logo em seguida, os advogados de Craig entraram com um recurso. Esse recurso ele foi negado em 2019 pela Suprema Corte, ou seja, iria manter ali a pena de morte. E agora, gente, mais recente, agora em março de 2024, mais uma vez ele está tentando mudar a pena dele. Ele está querendo que a pena dele seja revertida para a prisão perpétua. Então, nesse momento, ele está na cidade que ele ocasionou tudo isso, está numa prisão menor de lá. E no final de março, a advogada dele apresentou vários amigos para o juiz. E aí essa advogada está contando uma história como se Craig fosse um bom homem e que justificasse a mudança da sentença dele. Essa advogada dele, que é uma defensora pública chamada Valerie, disse a importância de levar esses amigos que o conheciam, porque foram amigos que nenhum outro advogado resolveu levar para dar seus depoimentos. E todos disseram que Craig era uma ótima pessoa, era um ótimo homem. Com a adolescência dele, ele fazia parte de banda na escola, ele era um jogador de futebol popular, ele era muito conhecido ali, muito querido na escola. No ensino médio, ele frequentava programas acelerados de aprendizado porque ele era bem inteligente e ele era de uma família de classe média alta. Ou seja, era um cara totalmente promissor. Só que um desses amigos disse que quando o viu em 2003, ele ficou
abalado como estava Craig naquele momento. Ele era agora dependente de bebida e de drogas. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela informação? A informação era que ele escrevia histórias de um homem com uma garota de 13 anos de idade. Então, essa advogada atual, ela levou os amigos daquela época da escola, levou os amigos para confirmarem que ele tinha uma namorada, que ele amava essa namorada, e quando ela tinha 13 anos de idade, ela terminou o relacionamento. E foi isso que mudou na vida dele. Isso deixou ele totalmente abalado. As pessoas realmente falaram que ele mudou o comportamento dele após isso. E ela resolveu mostrar fotos daquela jovem com 13 anos de idade para as pessoas que a conheciam, inclusive. Pediram para comparar se aquela jovem de 13 anos se parecia com Hailey. Vocês têm noção da coisa absurda que ela fez? Ela quis mostrar que ele fez aquilo com Hailey porque ela lembrava a namorada dele que tinha 13 anos de idade. E aí ele tinha essa fixação por uma história com uma garota de 13 anos. Ele cresceu, ele tornou-se um adulto. Porém, aquela namoradinha dele, da qual ele amava, ainda tinha 13 anos. Só que o mais absurdo, gente, é que ela quis colocar a culpa, então, em uma garota de 10 anos. A culpa era dela por ela se parecer com a ex-namorada dele. Olha que coisa nojenta de se falar, né? Eu imagino os pais de Hailey escutando uma barbaridade dessas. Antes do crime, gente, algumas semanas antes, as pessoas disseram realmente que ele mudou totalmente a postura dele. Inclusive, uma vizinha dele, que disse que ele sempre foi muito gentil e atencioso, percebeu que ele estava rabugento e agressivo. Tanto que ela ficava até com medo dele e evitava sair na rua quando ele estava. E uma amiga também disse que durante 3 dias seguidos, que foram dias antes dele ter feito aquilo com Hailey, foram dias que ele estava bebendo e usando drogas sem parar. Então aquilo mexeu com a mente dele a ponto dele fazer aquilo com Hailey. Como é algo bem recente ainda, não foi determinado se haverá a mudança da pena dele, da sentença. Só que provavelmente não vai ter mudança nenhuma. Ele deve continuar com a pena de morte nas costas dele. Havendo qualquer atualização, eu deixo aqui no comentário fixado para vocês. Outra coisa também importante nesse caso é que perceberam sim a demora em liberarem o alerta Amber no caso dela. Quando liberaram o alerta Amber, ela já estava sem vida. Então um homem montou um aplicativo. Esse aplicativo ele age em conjunto com o alerta Amber, só que também ele é fora do alerta Amber. A pessoa pode baixar ele no celular, informar sobre desaparecimento de crianças, verificar atualizações sobre o caso e ler sobre crianças desaparecidas. Então agora, recentemente, também em março de 2024, um homem na Califórnia estava dirigindo o carro e ele estava fazendo entrega de alimentos. Então aqui no Brasil a gente tem o iFood, lá eles têm o DoorDash. E o que aconteceu com esse homem? Assim que ele saiu do carro para entregar a comida para o cliente, ele tinha levado com ele o filhinho dele de 4 anos de idade, que estava no banco de trás. Um menininho chamado Justin. E o que acontece? Nesse meio tempo, o carro dele foi roubado. Roubaram o carro com a criança no banco de trás. Então emitiram o alerta Amber. Outra mudança que existe agora, a lei de Hailey, é que quando é liberado um alerta Amber, o próprio site da polícia deixa outros links para ajudar as pessoas sobre esse caso de desaparecimento. Em um desses links, 2 amigas clicaram e levou realmente a esse aplicativo feito em homenagem a Hailey. Com esse aplicativo, essas amigas trocaram informações com outras pessoas ali da região que também estavam de olho no desaparecimento do menino. E aí, por exemplo, essa informação é mais rápida, porque além de ir a informação para a polícia, vai a informação para os moradores. Eles falam, ó, vi um carro suspeito nesse horário na rua tal. E aí essas 2 amigas resolveram então ir atrás do carro roubado. E aí elas encontraram o carro tinha sido abandonado, elas entraram em contato com a polícia. Quando a polícia chegou, o menininho estava salvo no banco de trás. Então tá aí uma criança que foi resgatada pela lei de Hailey. Porque isso poderia ser somente um carro abandonado.
Então, se as pessoas não soubessem que tinha uma criança dentro daquele carro, elas não teriam denunciado. No momento que aconteceu essa história com Hailey, em 2014, a mãe dela era casada com um homem chamado Jeff. Jeff foi bem atuante para tentar colocar em vigor a lei de Hailey. E surpreendentemente, gente, em 2017, ele foi preso e acusado de liberar material infantil na internet. O que ele justificou é que ele estava procurando pedófilos para colocar na prisão. Desde aquilo que aconteceu com Hailey, ele fazia isso, só que as investigações determinaram que ele procurava conteúdo infantil desde 2012, ou seja, desde antes do que aconteceu com Hailey. As investigações realmente apontaram que ele era um criminoso, que ele não fez isso para ajudar a população a encontrar outros pedófilos. Então ele recebeu como pena 7 anos de prisão. Então é isso, gente. Em 2024 faz 10 anos que Hailey, de 10 anos, perdeu a vida. E o que aconteceu com ela mudou a vida de muitas pessoas. Muitas crianças deixaram de brincar na rua ou de saírem sozinhas. Muitas crianças deixaram de ser crianças naquele momento porque elas perceberam o quanto alguém pode aparecer e fazer uma maldade com elas. Então é isso, gente. A gente se vê num próximo caso, tá bom? Beijinhos.